Olá! No vídeo de hoje a gente conversa brevemente sobre Hermann Hesse e seu A Unidade por Trás das Contradições, Religiões e Mitos. Aqui neste livro a gente tem reunidos diversos textos do Hermann Hesse e de vários tipos. Então, por exemplo, a gente tem aqui cartas, poemas, ensaios e até mesmo um conto. E o tema que une esses escritos é justamente a questão da espiritualidade, da crença, da religião. E a gente consegue ter uma boa dimensão do significado de cada uma dessas coisas para o autor, através dos textos contidos aqui. O Hesse nasce em uma família que tinha uma vida religiosa bastante ativa, em uma família protestante, mas já na sua juventude ele começa a apresentar diversos questionamentos que envolvem a religião. E aqui, nesses textos, o que ele busca fazer é, basicamente, olhar para diversas crenças, diversas religiões, diversos mitos, e aí focando principalmente, eu diria, no hinduísmo e no cristianismo, para encontrar alguns pontos em comum em todas essas crenças. Ou seja, o título deste livro é perfeito, porque o que ele procura é justamente a unidade por trás das contradições. Então a gente tem as religiões, por exemplo, que discordam em diversos aspectos, mas se a gente pegar todas elas, a gente consegue achar alguns valores que são comuns a praticamente todas, e é isto que o Hesse tenta fazer neste livro aqui. Antes de destacar alguns textos aqui para vocês, eu queria falar um pouquinho da minha impressão geral sobre este livro, que foi a impressão de que é um livro bastante irregular. No geral, achei que a experiência de leitura valeu muito a pena mesmo, mas isso porque a gente tem textos aqui que são muito bons, mas a gente tem outros textos que me faziam pensar, gente, o que está acontecendo aqui? Por que esse homem escreveu isso? Por que ele publicou esse tipo de coisa? Enfim, aquele tipo de sentimento que costuma nos acometer em diversas coletâneas que reúnem textos de um mesmo autor. Mas, como eu disse, os textos que a gente tem aqui, que são muito bons mesmo. E se você já teve certo contato com a obra do Hermann Hesse, você vai ler algumas coisas e pensar, putz, ele colocou isso aqui no Lobo da Steppe. Ele até fala um pouco de Siddhartha aqui, por exemplo. Então, dá pra gente pegar algumas coisas da obra dele que estão aqui. Já que ele até fala um pouco aqui sobre a obra dele, sobre o que ele pretende com os livros dele. Então, dito isso, vamos aos textos que eu queria destacar aqui para vocês. O primeiro texto que eu queria destacar é o primeiro já, chamado Sobre a Unidade. E de todos os textos que a gente tem aqui, eu acho que este é o que mais sintetiza o pensamento do Hesse, os conflitos que ele tem em relação à espiritualidade. E aí eu vou ler alguns trechinhos aqui para vocês. Olhem só, o texto começa assim. Não há nada no mundo em que eu creia tanto quanto na unidade. Nada me é mais sagrado que a ideia de que o mundo como um todo é uma unidade divina e que todo sofrimento, tudo que há de ruim, resulta apenas do fato de nós, indivíduos, não mais nos sentimos partes indissolúvel desse todo, do eu se julgar importante demais. A unidade, aquela que venero por detrás da pluralidade, não é uma unidade enfadonha, terrível, imaginária ou teórica. É a própria vida, repleta de emoções, dores e sorrisos. E ele fala que parte dessa unidade consiste numa dualidade. Eu vou ler aqui para vocês entenderem melhor. Olhem só. É exatamente isto, essa dualidade vocal, essa antítese que vaga eternamente, essa linha dupla, o que eu gostaria de exprimir com o meu material. As palavras, mas em vão me esforço e não consigo. Eu queria encontrar uma expressão que definisse a dualidade, pois a vida, para mim, consiste unicamente na flutuação entre dois polos, no ir e vir entre as duas colunas mestras do mundo. Gostaria de mostrar que a beleza e a fealdade, a luz e a escuridão, o sagrado e o profano são polos opostos somente por um breve instante, e estão sempre se transformando um no outro. Para mim, criado na fé cristã e protestante, mas depois educado na Índia e na China, a bipartição do mundo e das pessoas não está presente nos pares de opostos. Há ativos e contemplativos. Por detrás deles, porém, encontra-se a unidade e, para mim, o ser realmente vivo e, na melhor das hipóteses, exemplar, é aquele que traz em si os dois opostos, ou seja, aquele que é dois em um só. O ser humano que procuro e almejo é aquele capaz de viver tanto em comunidade quanto na solidão. É o que se dispõe tanto à ação quanto à submersão. E quando, nos meus textos, ao que parece, dou preferência à vida contemplativa em detrimento da ativa, talvez seja porque enxergue nosso mundo e nosso tempo repleto de pessoas competentes, habilidosas e diligentes, porém incapazes para a contemplação. Eu gostei muito desse texto porque eu acho que ele possibilita não só com que a gente
compreenda melhor a visão de mundo do Hermann Hesse, mas como ele procura aplicar isso à sua obra. Por exemplo, tem muita coisa que eu li aqui e que me fez pensar nos contos dele, para os quais, aliás, a resenha aqui no canal, livro maravilhoso, deixarei linkado aqui no box de informações. Segundo texto que eu queria ressaltar dessa coletânea é um conto, e um conto que não tá lá naquela coletânea que eu acabei de falar, que tá resenhada aqui no canal, mas que se tivesse lá, certamente teria sido um dos que teria levado estrelinha lá no sumário. Para quem não sabe, eu costumo colocar estrelinhas nos meus contos favoritos no sumário de cada coletânea de contos. E eu amei este conto, que é chamado Robert Aguillon. O que acontece nele? A gente tem como protagonista um britânico, um homem britânico que se voluntaria em uma missão para ir até a Índia disseminar o cristianismo. E aí ele é chamado para essa missão, vai até a Índia, enfrenta uma baita de uma jornada para chegar até lá, de barco, etc. Só que quando ele chega lá, ele vê aquela paisagem, aquele povo já repleto das suas próprias crenças muito diversas, ele vê como é que as pessoas se comportam frente a essas crenças, como elas são devotas, e aí ele pensa, será que realmente faz sentido eu chegar aqui e querer enfiar a minha crença nessa galera aqui a qualquer custo, sendo que eles já aparentam estar plenos com essas crenças? Por que ele deveria achar que a crença dele é tão superior a ponto de ir para lá para tentar impor aquela crença a um outro povo? Próximo texto que eu quero destacar é um conto bem pequenininho, tem nem uma página direito, chamado Execução. E eu acho que neste conto ele consegue colocar muito bem a questão da intolerância que diversas religiões apresentam umas com as outras. Vou ler só um trechinho aqui para vocês terem uma ideia. Se ele fosse um assassino, um ladrão ou qualquer outra espécie de criminoso, teríamos visto no povo simpatia e compaixão. Muitos teriam chorado, outros tantos teriam invocado sua inocência. Mas o que tem sua própria crença, o povo deixa abater sem dó nem piedade, jogando aos lobos seu cadáver. Outro texto do qual eu gostei bastante, e diria que foi um dos que eu mais gostei na coletânea, disparado, é o Tentativas Modernas de Encontrar Novos Significados. Me fez lembrar muito, aliás, de um conto dele que tá lá naquela coletânea que eu resenhei, O Lobo e Outros Contos, e se eu não me engano, o nome do conto é A Cidade. Não estou certa disso. Mas aqui ele basicamente fala das mudanças dos costumes, da perda, da tradição, de como o mundo estava mudando rápido, principalmente após o advento da Primeira Guerra Mundial. E ele fala aqui um pouco de como ele se sente em relação a isso. Nossa vida é demasiado pobre de costumes, de convenções herdadas, consagradas e tácitas sobre tudo que seria decoroso e conveniente no relacionamento humano. Uma pequena viagem é o bastante para quem quiser observar exemplos vivos da degradação dos costumes. Como substituto medíocre dos costumes perdidos, a classe média moderna adotou a moda, mudando a cada estação. No lugar da festa tradicional, o modismo da estação. No lugar da cantiga popular, o sucesso dos últimos meses. E por fim eu destaco aqui um dos últimos textos da coletânea, que é o texto chamado Minha Crença, que é o texto no qual eu diria que ele mais detalha a crença dele, como o título bem diz. E eu faço questão de ler o comecinho desse texto, porque, olha só, confessei minha crença não só em eventuais artigos literários, como também numa experiência que fiz há pouco mais de 10 anos, escrevendo um livro a respeito. A obra se intitula Siddhartha. Neste texto ele detalha bastante a jornada espiritual dele. Eu acho que é uma boa síntese de tudo o que ele abordou até aqui, porque ele fala de diversas crenças, ele fala muito do pensamento, do conhecimento chinês ao longo do livro, e aqui ele deixa claro do porquê que isso é importante para ele. Bem interessante mesmo e muitíssimo bem escrito, afinal de contas, a gente está falando de Hermann Hesse. Então deixo aqui uma baita de uma recomendação para quem quer conhecer melhor o pensamento do autor, para quem quer insumos para compreender melhor a obra dele, entender porque que ele dá tanta atenção à espiritualidade na obra dele, porque quem já leu alguma coisa do Hesse sabe que esse é um tema bastante presente nas obras dele, e aqui a gente consegue entender muito bem o porquê e o que ele pretende com isso. Se você tiver gostado do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.